Oi, gente, bem-vindos aqui à minha crônica eletrônica. Hoje é um dia de festa em São Paulo, mais ou menos, mas acho que é um dia positivo. Por quê? Porque hoje, finalmente, acontece a reabertura do comércio. As lojas de rua estão reabrindo, depois de 2 meses ou mais de 2 meses, sem poder funcionar por causa da pandemia. Amanhã será a vez dos shoppings. Então, eu acho que existe sim um certo clima entre os comerciantes e até do consumidor mesmo, de vitória, porque conseguiram superar essa fase terrível e continuam funcionando, voltaram a funcionar. Quer dizer, estão vivos comercialmente falando. Que bom. Só que em outros lugares do Brasil, como por exemplo em Goiás, estava vendo agora na televisão, abriu o comércio e aí explodiram casos de coronavírus, de Covid-19, e agora mandaram fechar o comércio de novo. Então, isso apenas dá um nó na cabeça do consumidor, da população. A gente não sabe o que é certo, o que é errado, fica confusa a situação. E quando essas contradições partem da própria ciência, aí a confusão ainda é maior. Vocês vejam o caso aí dos pacientes assintomáticos, as pessoas que têm o vírus, mas nunca desenvolvem sintomas. Então, num primeiro momento se dizia que elas estariam transmitindo o coronavírus para os outros. Aí apareceu uma especialista da Organização Mundial da Saúde numa entrevista dizendo que não, que isso era muito raro de acontecer, que os assintomáticos não transmitem o coronavírus. Espera aí. No outro dia, essa mesma especialista da OMS teve que voltar aos microfones para se desdizer. Não é bem assim não, realmente os assintomáticos transmitem o coronavírus, sim. Como? Como é que é? Afinal de contas, o que está valendo? A questão da cloroquina. A cloroquina até agora não se tem certeza se ela funciona ou se ela não funciona. Se deve ou não deve ser ministrada para os pacientes de Covid-19. Colocaram lá numa revista importante de ciência, né? Colocaram um estudo que dizia que a cloroquina não servia. Depois tiveram que apagar esse estudo e fazer uma outra matéria nessa mesma revista científica para dizer que a cloroquina funciona em algumas situações. Então, é difícil. Autoridades do mundo da ciência são praticamente assim como uma santidade. Você vai no médico, o médico diz para você, olha, o seu problema é esse aqui, estou vendo o exame, você vai tomar o remédio tal, você de repente vai ter que passar por uma cirurgia. E como é que você vai dizer que o médico não tem razão? Você tem que acreditar, é uma questão de confiança, de credibilidade daquele profissional, né? Porque não é o paciente que sabe como é que vai resolver o seu problema. É o médico que vai ter que decidir o caminho a ser seguido. Então fica confuso porque nós temos que confiar na ciência, mas será que tem que confiar com o pé atrás? Não creio. Espero que a credibilidade dos cientistas não seja arranhada. Não seja, porque isso é uma das últimas coisas que a gente tem hoje e que a gente ainda acredita e a gente pode confiar. Até porque essas declarações contraditórias apenas ajudam aqueles que, no caso da pandemia, estão lutando apenas pelos interesses do comércio, sem dar nenhuma bola, nenhuma atenção para os riscos de saúde da população em geral. Só pensam em dinheiro e não estão preocupados com a saúde do povo. E nós não queremos que isso aconteça. A gente quer as duas coisas, que o povo tenha saúde e que ele possa sim voltar às suas atividades, mas de uma maneira organizada, correta, coerente, que não ponha ninguém em risco. Os avanços da medicina precisam ser divulgados, detalhados, mas essa coisa de diz e depois diz, isso é muito ruim. Eu compararia isso até mesmo com os efeitos nocivos de quem espalha fake news. Embora a intenção de quem faz a fake news seja outra, né? Só pensa mesmo em manipulação, em prejudicar alguém e beneficiar outros. E no caso da ciência é um erro, mas um erro que, de preferência, não seja mais cometido para que a população possa ter uma vida tranquila na medida do possível. Brito Júnior, do outro lado da notícia.